Olá, meu nome é Matheus Lira, estou na nona fase do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e venho, por meio dessa apresentação, fazer uma breve análise sobre o filme Lord of War, ou O Senhor da Guerra. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme, fazendo uma sinopse, tentando não dar muitos spoilers, mas relacionar com os conceitos da disciplina de segurança internacional. O filme é de 2005, se chama O Senhor das Armas, em português. Ele retrata a vinda do ucraniano Yuri Orlov e sua família para os Estados Unidos, onde o Yuri sobrevive a um tiroteio de mafiosos russos, e ele, juntamente a seu irmão, tem a ideia de se tornar um traficante de armas internacionais. E com o fim da União Soviética em 1991, isso faz com que ele tenha bons negócios e o Senhor das Armas passa a comprar armamento e vender para outros países que estavam em guerra, mas isso começa a se fechar e ele começa a ter uma derrocada a partir da investigação da Polícia Internacional sobre as atrocidades que aconteciam na África Ocidental, onde era um dos seus principais clientes. A ideia principal do filme é sobre o tráfico internacional de armas. E uma frase que me chamou bastante atenção no filme é logo a primeira frase, quando se inicia o filme, e o Yuri diz: existem mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. Isso significa uma arma para cada 12 pessoas. A única pergunta é: como armar as outras 11? O interessante desse filme é que ele é muito mais rico do que apenas o tráfico internacional de armas, já que ele retrata a ideia da própria relação entre o tráfico internacional de armas, os estados e a sociedade civil em geral. Além disso, ele retrata o direito internacional, que vou falar um pouquinho mais para frente, mas todas as questões que envolvia o contexto de Guerra Fria ou pós-Guerra Fria daquele período. Nesse sentido, o filme retrata um contexto de Guerra Fria ou pós-Guerra Fria, no qual há o fim da União Soviética e, portanto, o fim de um inimigo comum entre os Estados Unidos e até para a Rússia mesmo. Além disso, ele é bastante rico na ideia de conflitos e do próprio realismo, onde traz a ideia do criador e da criatura, uma vez que o próprio sistema está corrompido, e o próprio Yuri, ele é parte desse sistema, mesmo ele não sendo um agente estatal, mas com que o próprio Estado depende desse agente para atuar nesse mercado ilegal, muitas vezes, e isso é uma parte muito interessante, porque ele fala um pouco sobre a questão da própria hegemonia dos Estados Unidos e da intervenção norte-americana nos países que estavam em conflito nesse período, né? Mesmo com a pós União Soviética, alguns países ainda ficaram em conflito ou de independência ou pós é, hegemonia da União Soviética, e a intervenção dos Estados Unidos muitas vezes não era dada de forma tão direta como podemos estudar, né? Mas no filme retrata uma ideia de que havia ou poderia haver uma relação ou uma intervenção de certos agentes não estatais nesse intercâmbio de armas internacionais, né? Do tráfico de armas internacionais. Isso é muito interessante, principalmente quando se trata da questão dos conflitos e da própria sociedade civil, uma vez que o filme retrata diversas vezes a morte e a perseguição que vários civis sofriam nesse período, graças a esses armamentos que vinham de algum lugar, seja ele dos Estados Unidos ou da União Soviética, ou da Rússia, no caso, né? Isso é bastante interessante porque o filme a todo tempo está rico disso, mas isso também é o que vemos todo tempo na própria disciplina de segurança internacional, uma vez que estudamos a própria hegemonia dos Estados Unidos nesse período da do confim da União Soviética.
Além disso, também a questão do tráfico como uma política de securitização, uh, onde os estados eles colocaram isso como uma política de Estado por muito tempo, né? Desde a época da Guerra Fria, e com o fim da Guerra Fria isso perde um pouco, mas o Yuri, o personagem principal, mostra que isso perde uma questão do Estado mesmo como agente, mas que sempre continuou tendo esse tráfico e esses conflitos, porque é assim que a sociedade ocidental, principalmente ali na África, pôde conquistar sua independência ou grupos que não eram estatais pudessem ocupar o Estado. E tudo isso a partir desses armamentos e de toda essa massiva onda de desenvolvimento de armas que foi criado na Guerra Fria, né? Isso é bastante importante a gente ter em ideia, porque não foi apenas produzidas as armas, elas tinham que ser sido utilizadas para alguma coisa, ou elas foram utilizadas para alguma coisa. Pelo menos o filme tenta trazer essa perspectiva que eu concordo, eu acho. Não, muito dessas armas foram utilizadas para equilíbrio de poder, mas também elas foram utilizadas, né, certamente para a conquista e também para a dominação de certos povos sobre outros povos ou de estados sobre outros estados, como muitos estados na África aconteceram isso, né? Trazendo também um pouquinho do conceito de gastos militares que a gente utilizou na disciplina de segurança internacional. O filme retrata um pouco sobre a questão da crítica mesmo à geopolítica das grandes potências militares da época, seja ela os Estados Unidos, a própria Rússia, uma vez que Yuri, né, sendo um traficante de arma internacional, consegue certos acordos com os generais russos para poder desviar esses armamentos para a África ou para o Oriente, e tudo isso a partir dessa geopolítica que foram construída mesmo do próprio sistema e do mecanismo que eles eram formados, né, dessa dependência, como eu disse anterior, entre o Estado e esses agentes. Além disso, também temos uma certa ideia de cartografia do próprio direito internacional ao combate a esse tráfico internacional de armas, no qual ele expôs, de certa forma, essa participação dos estados e dos grandes senhores de armas, né, de guerras, como o Yuri, e até mesmo a ideia do direito internacional sobre os civis, né, uma vez que muitos desses civis de vários povos foram assassinados por essas armas e por toda essa falha sobre o sistema internacional. E muito desses parte do filme é mostrada essa relação entre a Interpol e o Yuri, né, o personagem principal, de como ele conseguia achar brechas do próprio direito internacional de transporte marítimo de armas, como isso era muito, na época, mais facilitado, principalmente pela questão de como era o contexto, né? E, além disso, eu trouxe também aqui, em 2021, um relatório, né, dados sobre a questão dos países, os gastos militares dos países. E aí temos, em primeiro lugar, claro, os Estados Unidos, com 801 bilhões de dólares, a China em segundo. Trouxe algumas imagens que eu acho interessante a gente ter perspectiva sobre o filme, mesmo eu não apresentando o filme, mas que espero que vocês possam assistir, quem estiver vendo esse vídeo. Mas a primeira imagem aqui à esquerda mostra essa parte do filme que eu disse sobre a questão do Yuri comprar armamento que seria descartado ou que estava armazenado, de certa forma, que foi produzido durante esse período da Guerra Fria. E nisso ele comprava como se fosse 1 quilo de batata ou algo do tipo, porque era pesado e ele comprava centenas de toneladas de arma e revendia essas armas sem muito critério, sem muita, pelo menos no filme mostra essa ideia de que não era muito criterioso isso, né? E de que ele acharia brechas
sobre o direito internacional para isso. O segundo, a imagem abaixo, mostra ele e um certo presidente de algum país lá da África, de fictício, é claro, mas que essa relação dele como agente do próprio tráfico internacional de armas, sobre a relação com o próprio Estado nacional ou desse grupo que pelo menos ocupava o cargo como agentes, né, estatais. E por fim, a última imagem à direita mostra o final do filme, no qual ele, desde quando ele é preso e ele consegue escapar por ter acordos com os Estados Unidos e com outros países que ainda precisavam dos serviços dele, ele mostra um chão cheio de balas no qual ele constrói o império dele, dependente desse sistema, como eu disse, da criatura e da criação mesmo. Ele se vê como uma criatura disso, do próprio sistema. E, por fim, eu queria agradecer e pedir muito obrigado por tudo.